Muito bem, boa noite. Tivemos um pequeno problema técnico que, por hora, vai ser solucionado por uma apresentação do professor Ney, mas nós estamos com um problema da conexão da câmera dele com esta nossa apresentação. Sejam bem-vindos a esta nossa segunda live do processo de escuta rumo à primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. E hoje nós temos a alegria de contar com a presença do professor, do Padre Ney, que é presbítero da Arquidiocese de São Paulo. Ele é pós-doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em história eclesiástica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Seu título também é validado pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, líder do grupo de pesquisa Religião e Política no Brasil Contemporâneo. Ele é autor e organizador de diversos livros. Eu vou colocar só um aqui que tem a ver com a nossa apresentação de hoje, que foi publicado em 2018 por ocasião dos 50 anos da Conferência de Medellín. Hoje, o professor Ney vai falar com a gente essa caminhada que a Igreja Latino-Americana percorreu de Medellín até Aparecida. A segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín, até a quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e agora também caribenho em Aparecida. Lembrando que a convocação para a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, ela traz, como a Maria Clara nos lembrava na semana passada, um eco bastante forte de Aparecida. É um anseio bastante grande também do Papa Francisco que a igreja toda, agora não só os bispos, possamos juntos ecoar o que foi a Conferência de Aparecida, celebrada em 2007. Então, sem maiores delongas, Ney, a palavra é tua. Lembrando também, desculpe, antes de passar a palavra para o Ney, lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo chat. O professor Ney vai falar com a gente aí de 30 a 40 minutos, mais ou menos como foi a Maria Clara, e depois nós teremos a possibilidade de interagir com ele também. Então, Ney, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é tua. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço o convite e, ao mesmo tempo, parabenizo a organização pela temática destes eventos, no que diz respeito a esse processo de escuta para a primeira Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha. Organizei aqui alguns slides para facilitar essa apresentação, que tem como tema aí de Medellín Aparecida. O Matheus apresentou já aí para a gente essa introdução, né? E para falar de todo esse percurso histórico, é necessário também trabalhar as questões que são advindas aí do Vaticano II, né? O Vaticano II que traz aí uma nova consciência da igreja, uma igreja testemunha da misericórdia, do diálogo, do encontro no mundo contemporâneo, e uma igreja que não é fechada em si mesma, né? Então, a pergunta da Lumen Gentium, que se poderia fazer Lumen Gentium, né? Daí o resultado da Constituição, igreja, qual é a sua identidade? Então, uma eclesiologia do diálogo, uma eclesiologia de comunhão. Então, nesse sentido, lembrar a importância do Concílio Vaticano II para essas questões que ocorrerão na América Latina no pós-concílio. A segunda Assembleia da Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, nasce já dentro do Concílio Vaticano II.
Então, nós temos aí a presidência do Dom Manuel Larraín, que era o bispo de Talca, no Chile, e assim temos um primeiro impulso para aquilo que será este evento latino-americano e caribenho. Aqui, é claro, mais algumas considerações de 3 teólogos sobre o Concílio Vaticano II, que são gotas, né, que é necessidade de um aprofundamento, mas são gotas interessantes para que nós possamos aí pensar a importância do evento Concílio Vaticano II para os desdobramentos na América Latina. O Congar afirmava que é uma etapa final de um catolicismo da Contra-Reforma. Por sua vez, o Chani, a conclusão de um cristianismo constantiniano. E o Rahner, passar de uma igreja ocidental para uma igreja universal. Então, com esses 3 pensamentos desses 3 teólogos, pretendo apresentar esse processo histórico de Medellín à Aparecida, sempre numa perspectiva sintética, panorâmica, devido ao nosso tempo, para relembrar essas questões a vocês e também, de uma certa maneira, para reanimar o interesse pelas conferências do episcopado, pela história da igreja, da teologia na América Latina e no Caribe. Antes ainda da Conferência de Medellín, algumas questões provocadas enquanto mudanças pelo Concílio Vaticano II. Então, essa definição de igreja em relação ao mundo. No pré-concílio, e ainda para provocar vocês, muitos e muitas ainda hoje pensam assim, a igreja veio para condenar, a igreja veio para julgar e condenar. A visão do Vaticano II é uma outra dinâmica. A igreja vem para feitos, condenar te condeno e ponto final, e não tenho mais relação nenhuma com você, contigo. A questão que importa agora é que eu realizei aquele propósito, que é um propósito, digamos assim, legislativo, né, doutrinário, ponto final. Salvar, eu preciso me envolver com as pessoas, com a cultura, com aquele contexto. Então, esse também é um elemento importante do Concílio Vaticano II. Outra questão é voltar às fontes, mas é voltar às fontes com os pés no mundo contemporâneo, na realidade onde nós vivemos, na América Latina, no Caribe. É voltar à Sagrada Escritura, patrística, concílios, porém, estando com os pés no mundo contemporâneo, a pergunta que continua é: qual é a metodologia mais adequada e sempre revista para a transmissão da fé no momento e no contexto em que nós vivemos, né? Então, se esse contexto que nós vivemos, o contexto do Vaticano II e o contexto dessas conferências, não é mais um contexto de cristandade ou cristandades, é um momento também de quebrar algumas alianças com elementos temporais e radicalizar essa aliança das fontes no contexto que nós estamos vivendo. Em outras palavras, funciona assim: ao invés de eu fazer aliança com poderes podres, econômicos e políticos, eu continuo fazendo aliança com aquilo que são as fontes do cristianismo. E assim não se perde aquilo que é essencial na vida cristã, que é o profetismo. É algo que, ao longo da história, é bastante questionado, mas é a maneira de se viver a fé cristã. Então, essas questões do Vaticano II, desdobradas a partir especialmente de Medellín, se verifica nessas questões uma ação de uma igreja na América Latina, tendo por raiz o Vaticano II, mas também o seu contexto. Aquilo que é comum afirmar que Medellín é uma recepção criativa do Vaticano II. Medellín é essa conferência
que, mesmo talvez sem ter explicitamente essa intenção, mas é a descolonização de uma teologia e o nascimento de uma teologia propriamente latino-americana e caribenha, ou seja, olhando para a realidade a realidade da América Latina e produzindo o discurso sobre Deus, produzindo a teologia. Tá? Então aqui começamos aí no tema que é inicial da nossa temática, que é a Conferência de Medellín. Tem um texto aí rápido, né? A conferência é fruto da gestão do CELAM, falei há pouco do Dom Manuel Larraín. O que eu vou frisar aqui é algo interessante que às vezes não aparece quando se trabalha a história pré-conferência e da própria conferência. O Dom Manuel Larraín faleceu em 1966, e a conferência de 68. Então tem uma história muito interessante que o Dom Manuel Larraín estava fazendo uma viagem, ele morreu num acidente de carro. Ele estava fazendo uma viagem e o carro bateu numa carroça. E ele caiu para fora e um cavalo pisoteou. Né? Então não é só ele ter caído para fora, mas é esse pisoteamento que o levou à morte. E algo interessante também é que nas mãos do Dom Manuel Larraín estava o plano de pastoral de conjunto organizado pela CNBB. Então, a igreja do Brasil, e no Brasil naquele momento, era uma igreja de alta importância para a América Latina. É como que esses diversos olhos estivessem olhando para o que a igreja no Brasil estava fazendo de positivo no segmento ao Evangelho, no desdobramento do concílio, pensando numa pastoral de conjunto, tendo uma realidade altamente complicada, que era a realidade da ditadura, a realidade também de diversos outros países da América Latina. Então, esse fato é muito desta realidade brasileira, da igreja brasileira, oferecendo reflexão, conteúdo para uma possibilidade daquilo que foi a realização de Medellín. Né? Então, nós temos aí esse momento inicial, né, de preparação, contando com o presidente do CELAM, que é o Dom Manuel Larraín, que falece em 66, e o bispo brasileiro, o Dom Avelar, que era arcebispo de Teresina, assume aí a presidência do CELAM, que vai levar a efetivação da Assembleia, segunda conferência do Episcopado em Medellín. Eu tenho também aqui mais uma situação meio complicada para mim, que o computador travou, mas em todo caso, vamos em frente. Né? Esta assembleia, essa segunda assembleia eclesial, certamente vocês já leram o texto, vocês já ouviram vários comentários, leram os comentários, comentários fundamentados. Né? Eu quero lembrar que logo de início, uma pergunta que, se você não fez, historiador é curioso e faz. Por que que essa assembleia foi realizada em Medellín e não em Bogotá? Então, o Papa Paulo VI veio aí inaugurar esta assembleia com uma missa, mas em Bogotá e não em Medellín. Ele não colocou os pés em Medellín, não havia possibilidade de segurança para ele em Medellín. Então, no processo de preparação para a Assembleia de Medellín, um dos episcopados na América Latina, que era um dos episcopados mais reticentes quanto à realização da Assembleia e da Assembleia que possivelmente teria um determinado formato e conteúdo, é o episcopado colombiano. Então, esse episcopado da Colômbia é bastante resistente à realização dessa conferência. Então, no final das contas, o bispo de Medellín diz, né, eu tenho lá o seminário, né, e vocês são bem-vindos para realizar essa conferência em Medellín.
Então, essa é uma das questões aí intrincadas e complicadas que nós temos para entender o contexto, o texto e os seus desdobramentos chegando até a atualidade, né? Medellín, a conferência, é uma conferência que vai dialogar com a realidade local, a realidade da América Latina, a realidade do Caribe. É um diálogo com essa sociedade a partir de uma criatividade a partir do Vaticano II. Porém, é a construção de um documento que está ali presente na construção desse documento, no próprio documento, a valorização das igrejas locais. É uma volta, sem dúvida nenhuma, àquilo que é o início da igreja. Então, a valorização dessas igrejas locais, né? Por um outro lado, o diálogo iniciado em Medellín, né, ele, em 1972, ele tem, como diz minha colega historiadora, a professora Silvia Scatena, em 1972, há uma mudança de rota. Então, após a conferência, vários bispos da América Latina pensavam que a conferência estava sendo mal interpretada, ou seja, a igreja estava numa atividade de evangelização a partir das culturas, denunciando as injustiças, buscando construir, através do anúncio, sinais do reino. Né? Mas em 1972, há uma mudança de rota com a eleição inesperada do Afonso Lopes Trujillo para a Secretaria do CELAM. E o mesmo Afonso Trujillo, em 79, será o presidente do CELAM. Então, com ele e a partir dele, nós temos aí diversas reações dos setores mais conservadores da igreja na América Latina, tendo no CELAM que seria uma pastoral propriamente latino-americana, né? Essas reações, elas estão primeiramente dentro do CELAM e espalham aí para vários outros lugares, espalhadas para vários outros lugares na América Latina. Qual é a justificativa que essa linha de pensamento, para oferecer uma possibilidade de interpretação, uma reinterpretação de Medellín, justifica? Ou seja, por que essa crítica a partir do CELAM às interpretações ou à interpretação de Medellín? Então, as justificativas são, algumas delas são essas. Haveria, dentro dessas interpretações, uma grande influência de linhas marxistas e também a não obediência ao magistério da igreja, né, e a radicalização da opção pelos pobres e dando contornos políticos a essa opção pelos pobres. O que é interessante para a gente continuar aí pensando, refletindo e eu fazendo uma provocação, é uma pergunta: onde não há opção política? É uma pergunta, né? Onde não há opção política. E a outra pergunta é, já como uma resposta, né? Dependendo da opção política, você pode estar alicerçado no Evangelho ou contra ele. E muitas vezes dizendo que está alicerçado no Evangelho, mas tendo uma prática diferente do Evangelho. Porque política, ela sempre existe. O que interessa saber é que tipo de política que você está fazendo, e se é uma política que instrumentaliza a religião para seus interesses particulares, de grupos. Né? Então, essas são algumas perguntas interessantes, porque acusar, naquele momento ou em outros momentos, um grupo
que está radicalizando, fazendo política naquilo que é a defesa e a organização dos empobrecidos da América Latina, significa que você fez uma outra opção política, especialmente López Trujillo e grupos ligados a ele em algumas partes da América Latina, que por sua vez estão ligados a grupos norte-americanos. Nós não podemos estudar Medellín sem esquecer o contexto econômico, político, em que está dentro essa igreja na América Latina e no Caribe. Então, é um período de uma situação altamente complicada dos regimes militares, de perseguição e etc. E na América Latina, parte da igreja fez aliança com os poderes instituídos das ditaduras militares espalhadas pelo continente, com apoio do governo americano, com apoio, inclusive, econômico do governo americano. Então, isso é bastante interessante a gente pensar o que afirma a professora Silvia Scatena, né, que a partir do Trujillo, a partir dele secretário do CELEM em 72, a rota dessa instituição religiosa na América Latina começa a mudar. Eu friso bastante aí a palavra instituição, e acredito que nesse caminho para a primeira Assembleia aí da América Latina e do Caribe, deveria ser bastante interessante, quebrar esse abismo gigantesco que existe entre a instituição religiosa enquanto organização estrutural e a prática dos fiéis. Há um abismo grandioso. Então, já passou da hora da instituição religiosa perceber, cair em si, que ela pode ter até muita visibilidade na América Latina. Mas o que importa mesmo é credibilidade. E credibilidade não é só por visibilidade. Credibilidade ocorre através do testemunho. Então, muitos pensam assim, a igreja está presente em vários... Nós estávamos tendo alguns cortes e o Padre Ney sempre voltava, mas eu acho que agora não está voltando. Mateus, não sei se está me ouvindo agora. Agora voltou, pode continuar. Eu vou tentar aqui entrar pelo celular para ver se muda alguma coisa que fica melhor principalmente para vocês aí. Vamos ver se dá certo isso. Enquanto eu vou tentando aqui, para não perder o precioso tempo, né, a gente continua falando. Eu estava dizendo assim que é importante que, enquanto instituição religiosa, enquanto instituição, igreja, né, na América Latina, nós possamos pensar que a visibilidade é importante, mas ela não é essencial. O que é essencial é o testemunho, que dá autoridade é o testemunho. Então, nesse sentido, muitos podem pensar assim, a instituição religiosa está presente na mídia, tem até seus canais. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. O que importa, e eu acredito que o Papa Francisco é um dos grandes baluartes, né, é o testemunho. Porque faz e aí fala. Ou faz e não fala, mas todos veem. Mas faz aquilo que está ligado e fincado no Evangelho. Então, isto que dá autoridade a uma instituição. Só visibilidade não dá autoridade a uma instituição. Então, nessa mudança de rumo que foi acontecendo a partir de 1972, que nós vamos chegar aí à conferência, a terceira, que é a Conferência de Puebla, essa mudança de rota, também nós temos aí o ano de 3 papas ao mesmo tempo, que é o ano de 78, né? Papa Paulo VI faleceu, né? A escolha, a eleição do Papa João Paulo I faleceu,
e a escolha do Papa João Paulo II. Né? Então, estes setores ligados ao CELAM da América Latina também têm uma relação profunda com a Cúria Romana e com essa Cúria que continua e vai sendo reorganizada a partir do pontificado do Papa João Paulo II, né? Então, nós chegamos aí à Assembleia de Puebla, onde anteriormente muitos afirmavam que era necessária essa Assembleia para corrigir as questões de Medellín. Então, alguns teólogos, historiadores, posteriormente vão trabalhar minimizando essa questão, mas em todo caso, nós podemos verificar aí que, como afirmava o teólogo jesuíta brasileiro, Libânio, a autonomia teológica e dos teólogos em Puebla, participando de assessorias, especialmente os teólogos ligados à teologia da libertação, foi basicamente excluída. Tem textos aí do Libânio que diz que, a pedido da presidência da Assembleia de Puebla, eles foram vigiados no México como, entre aspas, terroristas. Então, é um contexto bastante complicado. Em todo caso, o tema central, que é tema da conferência de Puebla, é sobre a evangelização. A evangelização no presente e no futuro da América Latina. Então, a centralidade na evangelização também fruto do Vaticano II, Medellín, e da Evangelho Nunciandi, a exortação do Papa Paulo VI, de grande importância. Aliás, se eu posso sugerir a vocês, é reler a Evangelho Nunciandi. A Evangelho Nunciandi. Eu creio, como historiador, que nós estamos num tempo de fazer leituras ou realizar novamente aquela leitura daquele texto. Porque, às vezes, com determinados discursos, dá a impressão que algum Nem se Matheus, você consegue. está me ouvindo? Agora sim. Agora Então sim. tá bom. A tecnologia não está me ajudando hoje. Mas vamos lá, eu ainda estou tentando aqui entrar pelo celular. Vamos ver. Acho que agora eles vão ver. Complicado entrar, mas em todo caso, vamos lá. Então, estava dizendo se é possível oferecer alguma sugestão de leituras dos documentos, como o Evangelho Nunciandi, né? Então, lá tem partes que parece que elas nunca foram lidas, partes que falam não só, claro, da temática central da evangelização, mas das comunidades de base, das teologias, né, e da teologia latino-americana. Isso é muito interessante a gente ler nesses documentos do magistério, né? Voltar a esses documentos, que esse é uma grande base para a Assembleia de Puebla, e assim também a influência da teologia do povo, essa teologia argentina, do Telo, Tégio, do Lúcio Gera, que influenciaram grandemente o pensamento e a teologia do Papa Francisco. Né? Então, tem termos próprios, para quem vai conhecendo a teologia do povo, tem termos próprios da teologia do povo que estão nos documentos do Papa Francisco.
né? Evangelii Gaudium é um clássico, é o povo fiel, né? Então, são terminologias que advêm da teologia do povo. E esses teólogos argentinos, eles tiveram uma presença interessante em Puebla, especialmente no quesito que vai apresentar depois o documento, no quesito da cultura, as definições de cultura, religiosidade popular, a piedade popular. Então, nesse sentido aí, que você tem essa presença de teólogos argentinos naquilo que será a composição de partes do texto da Conferência de Puebla, né? Então, a conferência que traz explicitamente o que Medellín não trouxe, mas que está embutido em todas as partes de Medellín, que é a opção preferencial pelos pobres. Agora, o que traz uma leitura mais crítica é assim, a opção pelos pobres está em Medellín. O preferencial aparece em Puebla. Então, você já percebe aí que há um determinado grupo tentando fazer essa mudança de rota. Eu acredito que as conferências do episcopado latino-americano, e daqui a pouco você vai ver a próxima aí, que é de Santo Domingo, uma crítica um pouco mordaz, né, a ela, essas conferências elas são importantes porque elas reúnem o episcopado. Não está cada um no seu canto. E a proposição da Assembleia Eclesial, que não reúne somente o episcopado, reúne a Igreja da América Latina, os representantes dessa Igreja latino-americana, né? Todo esse povo de batizados. E isso que a gente espera. Eu, como historiador, né, e como cristão católico, espero isso, que exatamente ela possa, não só nesse processo de escuta que nós estamos vivenciando, mas que essa Assembleia possa vivenciar e utilizar desse processo de escuta para aquilo que será, talvez, proposições, quem sabe definições nesta Assembleia, contemplando, né, essa questão importante de todos os batizados. O Papa Francisco diz que a gente tem que construir pontes, né? Eu arrisco aqui nesse juízo que nós precisamos construir pontes dentro da instituição, ou seja, diante daquilo que é um clericalismo que cresceu nos últimos anos, né, com um laicato, né, essas pontes, porque senão nós criamos dentro da instituição bolhas, onde tem um grupo que vive o elemento clerical e o outro que está dentro daquela piedade popular que não recebe, por exemplo, credibilidade, uma formação crítica continuada, etc. Né? Bom, é claro que você vai me perguntar, né? E a opção pelos jovens, né? Então, Puebla fez opção pelos jovens. Eu analiso o seguinte: quem é essa juventude na América Latina? Ela está inclusa dentro dos pobres. A maior parte da juventude latino-americana está nessa situação de pobreza e cada vez mais cresceu isto até chegar à nossa realidade, né? Bom, terminou Puebla. Nós temos aí um espaço, o longo pontificado do Papa João Paulo II, então de 1979 para 1992, que é a Conferência de Santo Domingo. Então, a Conferência de Santo Domingo, eu não posso dizer para vocês aqui o nome do teólogo, mas eu posso dizer o que ele me falou, que tem 2 semanas. Né? É um teólogo brasileiro, depois eu conto do teólogo argentino, que há 2 semanas me falou isso também. Eu estou organizando um livro sobre Santo Domingo. Eu, particularmente, resisti um pouquinho para organizar um livro sobre Santo Domingo, mas ele está em andamento, né, com teólogos, historiadores já escrevendo para que esse livro possa sair no próximo ano, que são 30 anos de Santo Domingo. Eu convidei um teólogo para escrever sobre teologia de Santo Domingo. E pela primeira vez,
né, um desses autores pediu para me telefonar. Falei, claro, lógico, será um prazer. Não escrevo sobre isso de jeito nenhum. Essa conferência ela é melhor não ter existido. E eu disse a ele, mas como historiador eu tenho que te dizer, ela existiu. Eu preciso analisá-la, eu preciso falar sobre ela. Ele disse assim, mas a expressão é muito complexa, provocadora, mas historicamente ela tem embasamento. A expressão dele é assim. A Conferência de Santo Domingo não foi a quarta conferência do episcopado latino-americano e caribenho, mas foi uma conferência da Cúria Romana na América Latina. Então, é uma reflexão um pouco mordaz, mas né, se a gente conhece os bastidores, né, aquilo que era o oferecimento dos teólogos latino-americanos para a conferência, né, que chegavam para a redação, para a comissão de redação, as dos brasileiros, elas não eram recebidas. Elas não eram recebidas, porque naquele contexto de 1992, a grande maioria desses teólogos no Brasil são vistos pela Cúria Romana e pelo CELAM, principalmente, como inimigos, que estão fazendo uma teologia, entre aspas, que não é teologia, mas estão produzindo algo social ligado ao marxismo. Né? Então, com isso, se perdeu muito da pluralidade do diálogo. Né? Essa comissão de redação ela era presidida pelo Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, o documento final, que não era nem para ter existido, que o interesse da presidência, de alguns da presidência da conferência, era enviar proposições para a Cúria Romana. E a Cúria Romana viu que poderia ser feito ou não fazer nada. Mas, graças ao Dom Luciano, o documento está aí para que a gente possa ler, estudar, fazer as análises daquilo que era o pensamento que ficou bastante clássico na época, e era a questão da promoção humana, né? Em Santo Domingo foi tratado sobre isso, como tema, a questão da evangelização e da nova evangelização. Aqui me parece que seria interessante, nesse curto espaço de tempo, voltei ou não? Está me ouvindo, Voltou. Matheus? Voltei. Então, o que eu estava afirmando é assim, duas questões importantes de Santo Domingo, dentre tantas, para continuar refletindo. Santo Domingo insiste no protagonismo do laicato. É importante o que está escrito lá. Não é um número, são vários números, né, afirmando aí sobre o protagonismo do laicato. Isso é interessante para que a gente possa continuar pensando sobre essa participação e essa organização do laicato na América Latina, aqui no Brasil, e nesse processo de escuta e na própria Assembleia Eclesial. Por um outro lado, naquele momento se falou muito de evangelização e de nova evangelização. Se ainda é possível dirimir algumas questões, uma delas é essa. Não existe nova evangelização, né? Existe evangelização e ponto final. O que existe é a metodologia de transmitir a fé em contextos diferenciados. Então, porque essa fé é a mesma, aquele trio lá da tradição, da Sagrada Escritura, a questão dos Santos Padres e dos concílios, mas como transmitir em contextos diferenciados? Essa é uma questão. Quando terminou a Assembleia de Santo Domingo, dentro dessa situação bastante complexa, né, que foi a própria Assembleia, vários bispos da América Latina conversavam assim informalmente,
pensando e falando que essa teria sido a última conferência. E a posição deles, esse tipo de postura, ficou um pouco, digamos assim, mais clara ou plausível para eles quando o Papa João Paulo II convocou o Sínodo da América em 1997. Então, nesse sentido, era para eles, né, aquilo que haviam pensado enquanto conferências, que acabou com o Santo Domingo e ponto final. Tem o Sínodo da América. Surpresa quando é convocada a Conferência de Aparecida. E como vocês sabem, no meio do caminho, faleceu o Papa João Paulo II, e quem veio abrir a conferência foi o novo Papa eleito, Ratzinger, o Papa Bento XVI. Né? Então, a Assembleia de Aparecida tem aí um tema que é discípulos e missionários de Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida. Eu já escrevi sobre essa questão e eu tiro a partícula E. Né? Quer dizer, mantenho quando é o tema, como estou fazendo aqui. Mas no escrito, escrevo discípulos missionários, porque é impossível existir o discípulo que não seja missionário. Né? Então, nesse sentido, como também diz minha colega Silvia Scateno, né? Parece que é um ar novo que aparece com Aparecida, apesar de alguns questionamentos posteriores àquilo que foi retirado do texto original aprovado durante a Assembleia. Uma igreja em Aparecida, uma igreja discípula e missionária, a igreja deve primeiro, ela mesma, fazer-se discípula da palavra de Deus, deixando-se interpelar e evangelizar. Deve escutar a seu Senhor para ser, no hoje da história, comunidade de discípulos. A igreja sente-se convocada a uma constante conversão e renovação. A escuta da palavra, a celebração da Eucaristia e na reconciliação, colocando-se a serviço do reino em comunhão e participação. Sem dúvida nenhuma, essas questões trabalhadas e afirmadas na Conferência de Aparecida trazem certamente como pensamento principal a conversão das estruturas, a partir de Aparecida, a conversão das estruturas religiosas à missionariedade. É claro que eu não posso deixar de dizer que, como historiador, esse é um processo lento, né? É um processo de continuidade e de descontinuidade. É aquilo que é do Vaticano II, que é de Medellín, o que se aprende na prática é que essas mudanças não acontecem de uma hora para outra. Mas o que é importante é saber onde que a comunidade eclesial está fincada e se ela tem possibilidades de levar esse nome de eclesial. Como comunidade missionária, a estrutura ainda é muito forte, como diz os documentos de Aparecida, da CNBB, é uma estrutura, por exemplo, caduca, né, para o mundo contemporâneo. É preciso renovação, e acredito que através da missão e dessa missionariedade, a Aparecida especialmente contribui nessa questão. Né? Uma igreja que está presente na América Latina em missão. E acredito que, para finalizar, ainda falando dessa missionariedade de Aparecida, a missionariedade deve impregnar todas as estruturas eclesiais e os planos de pastoral. Isso está no número 365 de Aparecida. As comunidades necessitam entrar nos processos de renovação missionária, abandonando as ultrapassadas estruturas que não favorecem a transmissão da fé.
365 de Aparecida. E há algo que eu insisto bastante, que está lá no documento, no número 315, que é a formação como peça-chave, a formação contínua dos fiéis. Eu acrescento uma formação religiosa crítica dos fiéis. E que o meio, eu vou dizer clerical, e eu não me incluo nele, porque eu me incluo no meio presbiteral, e que o meio clerical não tenha medo dessa formação para o laicato. Né? Não fique inseguro com os leigos que querem participar ativamente de todos os processos na comunidade e da organização da missão da igreja. Tem lugar para todos os batizados nesse processo. Nisto, a concepção eclesiológica do Vaticano II é de fundamental importância para entender hoje essa igreja latino-americana. Por exemplo, né, nesse panorama aqui, a Lumen Gentium, a igreja que olha para si. Essa igreja precisa olhar para si e se perguntar se ela está no segmento a Jesus de Nazaré. E uma igreja que se relaciona nessa postura de diálogo com a sociedade contemporânea. Uma instituição religiosa que só condena e que não tem uma postura de diálogo, ela vai perdendo completamente o espaço no mundo contemporâneo. E aí tem alguns que dizem assim, mas ela pode ficar pequenininha, mas é isso que importa. Olha aqui, nós não estamos no meio do mundo aí para evangelizar o mundo ou para evangelizar um grupinho? Então, se a gente está interessado em evangelizar esse mundo que nós vivemos, nós precisamos nos envolver com esse mundo. Ataques nós vamos receber. Né? Vou usar uma expressão antiga, né? É chover no molhado falar que mais uma vez o padre Júlio Lancelotti está sendo atacado por ajudar os pobres, para dar comida para os pobres. E que, no meu entender, esse trabalho ainda é necessário, mas ainda é um trabalho assistencialista. Imagina se fosse um trabalho muito maior naquele elemento de mudanças de estruturas. Dizem que nós, brasileiros, nessa questão de ajudar o próximo, de partilhar comida, roupa com o próximo, nós somos muito solidários. O problema nosso é quando se fala de justiça social. E aí, né, se eu posso mais uma vez orientar, né, é ler os documentos da doutrina social da igreja. Porque na atualidade há muitas acusações Justo uma parte que estava pegando fogo. Agora voltou. Voltou, Ney? Houve aí uma falha um pouquinho maior. voltei. Voltaste. Vem com a leitura da doutrina social que agora estava bom. Para acabar um pouco a agonia de vocês, eu já estou quase nos finalmente, né? Então, eu estava falando, se ainda posso contribuir aí numa reflexão, é fazer o convite para leitura ou releitura dos documentos da doutrina social da igreja. Porque, de vez em quando, a gente está fazendo um discurso, ou às vezes até uma homilia, e muitos cristãos católicos assim, mas esse padre, esse professor é marxista, comunista, que hoje virou, né? Qualquer coisa você chama o outro de comunista. E aí você tem que, assim, eu não sou muito envergonhado, né? Mas tem às vezes algum colega meu, padre, que fica meio envergonhado de dizer assim: olha, sabe, o conteúdo disso que eu estou falando é do evangelho e da doutrina social da igreja. Eu, como sou envergonhado, assim, criatura, vai ler, vai estudar, né? Porque senão você vai estar vivendo aí um catolicismo farisaico, hipócrita, né? Dizendo que está atrás de Jesus, mas Jesus é aquele que você construiu, que te beneficia.
você não quer ser questionado. E a doutrina social da igreja nos questiona, né, para viver essa justiça social nesse tempo em que nós estamos, né? Enfim, nesse sentido, o processo de escuta pode não só nos ajudar a rever e ler os documentos das conferências do episcopado, mas os documentos do magistério, como esses da doutrina social da igreja. E aqui duas questões para a gente terminar. A primeira rápida, que é a provocação também, é mais do que necessário, é urgente descolonizar a teologia. A igreja, ou seja, pensar e produzir teologia a partir da realidade em que vivemos. As teologias latino-americanas muito fizeram e muito fazem, mas é preciso ainda descolonizar. Nós ainda temos um pensamento, apesar de estarmos independentes há 200 anos, né, que vai completar o ano que vem, mas nós temos um pensamento, e isso influenciou também a teologia, um pensamento europeu. E é preciso descolonizar. É preciso olhar para a igreja local. É preciso olhar para a realidade local. E esse processo de descolonização é mais do que urgente nas estruturas, uma teologia que já é elaborada a partir de uma descolonização. Isso muito fez a teologia da libertação e a teologia do povo e as outras teologias latino-americanas que daí nasceram, né? E por último, é mais assim uma esperança que eu nunca a perco, né? Como diz o Papa Francisco, não deixe que nada nem ninguém te tire a esperança. E eu trabalho aqui em São Paulo, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, então a esperança está um pouco difícil de ir embora. Então eu espero que este processo de escuta desta primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe e a sua continuidade possam descolonizar a própria realidade interna da América Latina e do Caribe. Ou seja, que a mudança nessas relações abissais entre a organização eclesiástica e as cúrias, né, em relação às organizações eclesiais, possam, através desse processo e da própria Assembleia, iniciar essa mudança tão desejada que não é de hoje, de acabar com esse abismo entre organizações eclesiásticas e curiais e as organizações eclesiais. É uma comunidade única, missionária, e que mude organismos eclesiásticos. Voltou. Terminando, então, acho que eu voltei agora de novo, né? Estava dizendo, talvez vocês tenham pego uma parte, né, que através do processo que através desse processo eclesial da Assembleia e da pós-Assembleia, nós possamos realizar esta mudança, onde não existam organismos eclesiásticos e eclesiais, mas exista uma eclesialidade que seja ela toda executiva de uma ação missionária na América Latina a partir da sua realidade. E aí é preciso valorizar a diversidade dos saberes, preciso valorizar as ciências e pensar uma teologia. Se a gente pensar uma teologia sem o diálogo com a realidade, é uma negação da própria história da teologia. Então, tem a esperança nessa continuidade de processos históricos que são de continuidade e de descontinuidades, é que nós possamos fazer uma continuidade
daquilo que é próprio dessa teologia latino-americana, observando atentamente a realidade onde nós vivemos e que ela já estava péssima. E com a pandemia, ela ficou 1000 vezes pior. A realidade econômica da América Latina, do Brasil especialmente, e que teologia que nós vamos construir a partir dessas questões que nós estamos vivenciando, de uma crise sanitária, de uma crise política, a continuidade, o alargamento de uma crise econômico-social. Como estar presente essa realidade enquanto igreja e na construção de uma teologia que descolonize e que traga essa realidade para o centro do discurso sobre Deus. Então, essas são algumas das minhas esperanças nesse processo e no pós-primeira assembleia. Então, antes de terminar essa parte, eu peço desculpa para vocês aí pelas falhas do áudio e também aqui ter travado os slides que eu preparei, que depois eu posso enviar aí para o Mateus e quem quiser receber. Muito obrigado por enquanto. Muito obrigado, Ney. Nós que agradecemos. As dificuldades técnicas, eu penso que em tempos de pandemia nós já estamos mais do que habituados a elas, porque nem sempre tudo funciona como a gente gostaria, sobretudo quando nós estamos nos encontrando ao vivo e a cores, e agora nos encontramos de forma mediada pelas plataformas, pela internet, etc. Então, isso daí faz parte, mas eu diria Sim. que, independente de falhas técnicas, a tua fala foi instigante, foi realmente muito... se a ideia era uma provocação, sobretudo o final, quando você disse, se nós conseguirmos superar a distância entre estruturas eclesiásticas e a comunidade eclesial e constituirmos uma única eclesialidade, no fundo, uma única igreja, isso daí provoca a gente de uma forma muito grande e, eu diria, anima a reflexão, né? Aqui a nossa faculdade de teologia, ela é basicamente constituída e totalmente constituída por candidatos ao presbiterado, futuros padres. E algo que muitas vezes nós insistimos é que justamente o desafio de fazer teologia não pertence aos que nos dedicamos profissionalmente à teologia, mas a teologia, ela faz parte do povo de Deus. A teologia, ela faz parte da vida da igreja, a teologia, ela faz parte, é essencial ao ministério presbiteral. Não é simplesmente porque nós nos debruçamos em cima do magistério da igreja, de atas apostólicas, de textos em grego, latim e Deus sabe que idioma, que nós fazemos uma teologia mais, por assim dizer, produtiva do que a teologia que se faz nas pequenas comunidades que estão espalhadas por toda a América Latina. Então, esse desafio que você nos coloca de buscar uma única eclesialidade é um desafio que vai tocar a vida de todos aqueles que estão, seja no ministério ordenado, e todos aqueles que estão nos mais diversos ministérios leigos espalhados pelas comunidades eclesiais. Então, realmente é um desafio grande. Eu gostaria de fazer somente uma pergunta, porque o nosso horário está um pouquinho estendido, e depois ainda temos que falar sobre o processo de escuta em si, que tem a ver com um pouco o que aconteceu hoje em Brasília, né? Hoje em Brasília, nós tivemos, como eu recebi no WhatsApp, o desfile do carro da pamonha, né? Porque não era o desfile de tanques, mas era do carro da pamonha.
Aqueles carros bem velhos eram vergonhosos. Mas a questão é a seguinte: nós vivemos um momento político, social, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, se não no mundo inteiro, e pensar uma assembleia eclesial nesse contexto político, social, econômico global, em que nós queremos justamente inverter a pirâmide, né? Não pensar mais em uma estrutura piramidal, mas pensar a partir das bases, né? Ou como você falou, fazer teologia com o pé na realidade, com os pés no chão da igreja. Dentro desse contexto político tão conturbado, como você enxerga, como você encaixa, sendo historiador, essa assembleia? Dentro desse contexto um pouco mais macro que nós vivemos. Vamos ver se ele me ouviu. Bom, enquanto parece que o Padinei está tentando se conectar aqui pelo celular, eu quero aproveitar, então, a presença dos nossos estudantes da faculdade. A questão vai ser a seguinte: o processo de escuta vai ter continuidade agora com as... Ah, agora apareceu! Agora nós tivemos! Agora nós não te ouvimos, mas nós tivemos! A gente consegue... Dá para a gente juntar os pedaços. Ai, ai. Agora, pelo menos, a gente consegue ver o Padinei. Meu Deus do céu, trava. Agora tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Eu acho que... Vamos ver se ele consegue puxar o áudio. Deu para... Não, está sem áudio. Bom, o que eu estava explicando enquanto a gente tenta fazer o áudio do Ney funcionar é o seguinte. Então, o processo de escuta agora vai ser feito por anos. Então, o Giuliano vai coordenar o processo de escuta do primeiro ano, o Vinícius Piovesan vai organizar do segundo ano, o Bruno Henrique do terceiro e o Davi do quarto. Esse processo de escuta vai ser organizado mediante um formulário do Google, tá? Em que vocês vão ter que respondê-lo e depois aí os representantes de sala vão se organizar para um breve encontro pela plataforma Teams, que é a que nós usamos, e nessa plataforma aí vai haver um breve diálogo entre vocês sobre as respostas. Todas as respostas que estiverem no formulário Google vão ser subidas para a plataforma comum do site da primeira Assembleia Eclesial, certo? Então, agora eu vou enviar o formulário para os representantes de sala e os representantes de sala depois vão organizar com cada turma, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, o momento para que possam responder e, sobretudo, para que se encontrem e possam dialogar um pouquinho. Não é nada muito mais longo do que 40, 50 minutos, tá? O processo de escuta não precisa ficar conectado horas
respondendo. Justamente, nós fizemos esse formulário Google para que o processo seja um pouco mais ágil, tá certo? Então, é isso. Eu não sei se o Ney vai conseguir voltar. Ah, temos uma pergunta aqui do Laudemir. Deixa eu ver se vai. Nem você está nos escutando. Acho que agora nós perdemos a conexão com ele. Bom, vamos fazer o seguinte, justamente porque também o horário já foi atingido, vamos encerrar por aqui. Infelizmente, nós tivemos esse problema técnico, mas o... Ah, voltou. Você pode falar? Mas você escuta a gente. Você escuta a gente. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente pelo menos pode te agradecer com todo esse esforço. Assim, falhou a técnica, mas a tua fala foi realmente muito boa. Nós agradecemos muito a tua presença aqui conosco essa noite. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. E oxalá possamos encontrar brevemente, presencialmente, aí a técnica não vai nos atrapalhar. E as perguntas que foram feitas, inclusive, tem uma pergunta aqui do Laudemir, eu vou ler para você a pergunta, você guarda ela, na próxima oportunidade você nos responde. Em relação ao Padre Júlio, o que causa polêmica entre os observadores é esse assistencialismo. Ele não procura ser assistencialista pelo que vemos um pouco. Ele procura dar ênfase aos esquecidos pelo sistema. Professor Ney, como apagar um pouco essa imagem assistencialista dele e de tantos outros? Pois um outro nome que eles são designados sempre é comunistas. No caso aqui do... É que hoje, chamar a gente de comunista é mais ou menos o que acontecia uns 20 anos atrás de xingar a mãe. Tá aí. Então, o comunista... Mas isso realmente é um tema para a gente pensar, porque, no fundo, o que Júlio Lancelotti faz não é assistencialismo, é chamar atenção para aqueles que não têm atenção do sistema. Mas essa pergunta e outras tantas que podem vir ficam para o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui na PUC. Fica já o convite para quando a gente possa te receber, Deus queira que o mais rápido possível, com vacina no braço. Tá certo? Ney, você já está com a segunda. Eu tomei a dose única. Eu tomei a dose única, já foi, já. Tá certo. Oi? Muito obrigado. Uma boa noite a todos que estiveram conosco e sigamos então com o processo de escuta agora nas turmas. Valeu, boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau.